Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito de tudo que aconteceu no Clássico Grenal. Inclusive, eu já fiz até alguns conteúdos que está lá no meu Instagram e convido vocês depois a me seguirem, que eu também vou seguir vocês de volta para nos acompanhar. E claro, quero também falar com vocês aqui no canal, dando aquele like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte, porque a gente precisa falar muito a respeito do que aconteceu no Clássico Grenal. E neste domingo, esse domingo, porque o Grêmio também tem a sua questão da arbitragem. Nós temos que falar sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, que deixou o Grêmio muito abaixo do que a gente imaginava e que se programava, se projetava no Campeonato Brasileiro. Os pontos positivos que ocorreram no Clássico Grenal, mesmo com o treinador o James Freitas, desculpa, e claro, a busca do treinador do Grêmio, que o domingo ainda não tem nada definido e tem ingredientes novos. Por conta disso, tem toda essa modificação. Olha só, vem junto comigo, dá essa moral para mim, que eu vou trazer tudo isso para vocês agora. Vamos falar sobre a arbitragem rapidinho, que é o mais polêmico de todos. Eu não quis fazer esse vídeo pós-jogo justamente porque eu estava muito brabo por que não tinha acontecido, vamos colocar assim, mas o Braulio, árbitro do Grenal, atrapalhou muito os planos do Grêmio, atrapalhou também o próprio Inter, ele cometeu erros para os dois lados, mas ficou categoricamente descredibilizado pelo pênalti, em que o VAR tentou salvar ele do jogo, chamando ele para assistir, para ver o lance, e chegou na hora, ele não mudou a sua opinião. Ele mesmo vendo o lance, assim, ó, ele estava atrás dos jogadores, viu o pênalti, viu a alavanca que foi feita do jogador do Inter em cima do jogador do Grêmio, do Aravena. Ele depois, nos áudios, ele fala que foi um choque de jogo natural e mandou seguir. O VAR tentou salvar ele não conseguiu. A arbitragem brasileira cada vez mais compromete o futebol brasileiro. A credibilidade do futebol brasileiro está em xeque neste momento por conta da arbitragem. A cada jogo que acontece, cada jogo que existe, tanto no Campeonato Brasileiro, na Série A, na Série B, na Série C, então nem se fala porque não tem VAR. Imagina quantos erros são cometidos para quem viveu a década de 80, 90, início dos anos 2000 sem o VAR, né? Até 2017, pênalti no Ramiro, para a gente lembrar, é impossível, né? A gente não lembrar dos erros, quantos erros cometidos. A gente podia contar uma história gigantesca aqui de tantos erros que foram contra o Grêmio, e o Grêmio sim sofre, e aí sofre contra Corinthians, contra Flamengo, contra Palmeiras, contra São Paulo, contra o Inter, e aí é incrível, quando tem o pênalti nesse Grenal, o jogador cabeceou, a bola bateu no braço do João Pedro, ele pulou de braço aberto, pênalti, tá certo. Aí quando é pro Grêmio não tá, quando é pro Grêmio não tem pênalti a favor, e isso deixa muito claro, escancarado que existe sim, não só uma má arbitragem, certamente está mal intencionado. E esse árbitro já tem problemas com o Grêmio há muito tempo. Ele também já criou problemas em outros jogos. Ele é muito ruim. Essa é a verdade. E ele ganhou o Clássico Grenal como para tentar se redimir. Talvez fazer uma grande atuação. E ele até estava indo bem até um certo ponto do jogo. Quando os lances começaram a ficar um pouco mais ríspidos e ele resolveu começar a distribuir cartão e inverteu algumas faltas. Quando o Gabriel Grando foi expulso por ter se exaltado, ter falado talvez algumas palavras de ordem, mas era lateral para o Grêmio. Todo mundo viu, o Bandeira estava do lado, viu, e ele manteve a reversão para o time do Inter. E todo mundo viu e reclamou. Só ele não quis dar. E aí ele foi lá e expulsou corretamente. Pela forma em que o Gabriel Grando reclamou, ele expulsou corretamente. Mas ele é muito ruim. Muito ruim. Deixa eu colocar para vocês que tudo isso que ele fez acabou mudando a tabela e deixando o Grêmio cada vez mais embaixo da tabela. Então, ó, chegou aqui, dá aquele like aí e se inscreve, tá? Para quem chegou aqui junto comigo, dá essa moral para nós. Porque é o seguinte, a tabela de classificação, neste momento, o Bragantino e o Cruzeiro ainda estão jogando. Deve estar terminando o jogo.
1-0 para o Bragantino. O Bragantino tem para 4º lugar no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é líder com 13 pontos em 5 jogos. O Grêmio caiu, mesmo pontuando nesse Grenal, o Grêmio ficou em 18º, está em 18º com 4 pontos em 5 jogos. Olha só, uma vitória e um empate. 3 derrotas. O Bahia vai jogar amanhã contra o Ceará. Desculpa. Se o Bahia vencer, ou se o Bahia empatar, o Grêmio pode terminar a rodada em 19º colocado. Já tá aí o grande problema. Se o Grêmio tivesse vencido o jogo, tivesse feito um gol de pênalti, que talvez o pênalti acontecesse, o Grêmio teria 6 pontos, estaria ali na faixa 12º lugar no campeonato. Não estaria sofrendo tanto, mas não. Pelo menos aquele empatezinho, que um gosto de derrota por uma injustiça cometida pela arbitragem. Vamos para os pontos positivos através desse jogo que aconteceu, porque é o seguinte, no primeiro momento o James Freitas montou um time que mostrou que o Inter é um time batível. Ele colocou o Dodi para marcar o Alan Patrick, acabou com o jogo, o Alan Patrick não jogou mais. Ele meio que deixou o Edenilson marcando o Fernando, e quando o Edenilson saía de posição, o Fernando jogava. Então, assim, ele não podia deixar 2 jogadores, perder 2 homens de meio campo para os movimentos que o Inter fazia. O Alan Patrick estava rodando aquela zona intermediária do campo o tempo inteiro, e o Dodi acompanhando. O Fernando, quando se deu conta que estava com o Edenilson marcando ele resolveu fazer um giro. Então o Edenilson ia para um lado no campo e o Fernando ia para outro. Até que o Inter começou a conseguir jogar. Que são os 2 pontos do Inter, o Fernando e o Alan Patrick. Marcou os 2, acabou o Inter. E foi o que aconteceu. O Grêmio foi muito superior. E claro, o enfrentamento, o combate, o próprio James Freitas fala na coletiva que o Grêmio competiu, o Grêmio ganhou duelos, a cada dividida de bola o Grêmio ganhava os duelos, o Grêmio avançava, ganhava campo, Então a postura que o Grêmio teve, a movimentação que o Grêmio teve fez com que o Grêmio crescesse cada vez mais, e isso empolgou o torcedor. A gente viu um outro Grêmio, a cara do Grêmio, o Grêmio que joga futebol, que a gente conhece, com essas características que ocorreram neste Grenal. Foi a partir, claro, que o Grenal é algo diferente, algo especial, é uma competição à parte, mas se jogasse todos os jogos assim, certamente o Grêmio seria imbatível na arena. E é isso que precisa ser colocado a partir de agora, com o James Freitas sendo o treinador ou o próximo treinador que chegar. A outra parte boa, Alisson, O Alisson entrou também no segundo tempo, não sentiu a pressão, jogou naturalmente e é um jogador que mostra que tem sim uma virtude muito melhor do que o Pavon. Ele consegue atacar melhor e também ajuda na marcação, até por ser um jogador alto, forte e de velocidade. Ele é uma sombra para o Pavon, em que o próximo treinador certamente vai escolher quem tiver mais gás no momento, porque os dois ali, o Alisson, para mim, na minha visão, é o ponto favorável deste time. O Dodi, como eu falei, a grande sensação de ter marcado o Alan Patrick, não deixou ele jogar, inclusive no segundo tempo, o Alan Patrick dá uma chegada no Dodi e o juiz não expulsa o Alan Patrick, que já tinha cartão amarelo por ter atingido o Dodi no primeiro tempo. Essa é a grande questão, podia ter tirado, mas não, Alguns vão dizer que é um exagero ter dado um segundo cartão amarelo para ele. Marlon, fez sua estreia maravilhosamente bem, não deixou os caras jogar, foi para cima, combateu, brigou, lutou, defendeu com unhas e dentes o que é a camisa do Grêmio, o que a lateral esquerda precisava, agora o Grêmio tem com o Marlon. E claro, a volta do Kahneman. Eu vou deixar para vocês, lá no meu Instagram, para quem chegou até aqui, o videozinho do Kahneman, a entrevista do Kahneman, na verdade, no pós-jogo, falando sobre a sua volta e o que é vestir a camisa do Grêmio, o que precisa ser feito. Ali é a parte principal. O Kahneman, a gente não tem muito o que falar, Mostrou exatamente o que queria, a torcida gritou, vibrou, e ele correspondeu, ganhou todos os duelos, todas as disputas, ele ganhou nesse clássico Grenal. Vamos para a busca do treinador? Pois então, terminando domingo, estou gravando esse vídeo às 10 horas da noite, e resolvi gravar porque eu vi uma postagem exatamente do Chico Garcia.
Ele larga no seu Twitter dizendo assim, bomba. Pois é numa postagem do Pedro Ramiro, tá? Ele é repórter hoje do Esporte da Record. Ele é um ex-repórter da Bandeirantes, conceituado também, e ele coloca que o Corinthians abriu conversas com o Tite. E o Tite está disposto a saber qual é o projeto, qual é o planejamento para poder assumir o Corinthians. Ou seja, o Grêmio tentou e o Tite disse que só no meio do ano. Outros clubes tentaram, o Tite disse que só no meio do ano, que está esperando uma proposta da Europa. Agora o Corinthians chamou e o Tite quer ouvir a proposta. Portanto, o Tite tem escolhas para treinar no Brasil. O Grêmio não faz parte dela. Com isso, o Dorival Júnior está fora, escanteado da escolha do time, né, do Corinthians. E ele estava apto para se acertar com o Corinthians, estava encaminhado. Deu uma recuada e, portanto, agora com o Tite na jogada, o Dorival está fora. E aí eu acho que entra a questão do Grêmio não conseguir fechar o seu acordo com o Mano Menezes. Ontem na Arena eu tive informação que está tudo encaminhado. Detalhes ali para poder acertar, tempo de contrato, algumas coisas de premiações que não é nada demais, coisas que acertava com o Renato também era do mesmo sentido, mas não veio o anúncio neste domingo. O Filipão também está encaminhado, mas ainda precisa de alguns detalhes. Nós estamos falando de dois grandes nomes do futebol brasileiro, futebol mundial, como o Filipão, e também ficou na situação. E com essa ressaída do Dorival, da possibilidade de assumir o Corinthians, talvez abra-se uma porta para voltar a negociar com o Dorival e o Mano saia, porque o Grêmio queria o Dorival como a primeira opção. Será que o Grêmio está fazendo esse movimento? Ninguém falou comigo ainda. Estou aqui só trazendo para vocês uma leitura do que está acontecendo e, portanto, por conta disso e essa demora do anúncio. O Grêmio volta a treinar amanhã, se apresenta na segunda-feira e certamente o Rames Freitas será o treinador para começar a ajustar o time para o jogo contra o Godoy Cruz na Argentina na próxima quinta-feira pela Sul-Americana. Isso é o principal. E assim, não é porque foi um grande Grenal, um grande clássico, os jogadores jogaram muito bem num 4-4-2 ou num 4-1-3-2, que seja, mas foi uma apresentação diferente. A gente precisa entender agora qual é o movimento do Grêmio. Estou tentando buscar informação. Não recebi, mas se vocês quiserem comentar aqui, escrever o que vocês acharam, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo. Daqui a pouco a gente volta.